mais de 10 meses, hein? E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, diz estar aberto ao diálogo após ataque russo na véspera de Natal matar 10 pessoas na Ucrânia. E nós vamos direto agora para a Europa. O Luca Bassani está conosco. Luca, Putin acusa a Ucrânia e também o Ocidente de não estarem dispostos ao diálogo. Muito bom dia, Luca. Bom dia, Marcelo, todos que acompanham a segunda edição. Realmente, a situação na Ucrânia é bastante adversa, principalmente após esse ataque na véspera de Natal. Nós tivemos aí bombardeios acontecendo na margem leste do rio Dnipro, onde estão concentrados os russos após o abandono da cidade, né? Lembrando que Kherson, no sul da Ucrânia, foi dominada pelos russos no começo da guerra e recuperada pelos ucranianos há cerca de 4, 5 semanas. Nesse sentido, nós vemos que eles têm atacado principalmente a infraestrutura da cidade, as localidades onde se localizam o governo agora ucraniano, e muitas pessoas acabam morrendo. No caso, 10 pessoas nesse ataque, que muitas vezes tem como objetivo a infraestrutura energética, mas também acaba vitimando pessoas da sociedade civil. O presidente Putin participou de uma coletiva de imprensa e disse que está aberto ao diálogo, estaria aberto a uma nova rodada de negociações, lembrando que essas não acontecem de forma oficial desde março desse ano, portanto, muito provável que completará cerca de 1 ano sem nenhum tipo de conversa entre ambos os beligerantes, ao mesmo tempo que o Ocidente diz que isso não se confirma, que até agora o presidente Putin e também do lado ucraniano o presidente Zelensky não tem nenhum interesse em conversar novamente sobre um suposto armistício, uma retirada de tropas, lembrando que condições foram colocadas já de ambos os lados para que essas conversas diplomáticas possam ser retomadas. No lado ucraniano, eles não querem que Putin seja o chefe da Rússia e também não querem abrir mão de nenhum centímetro de seu território. Disseram que só podem negociar caso os russos abandonem as terras invadidas, ao mesmo tempo que os russos dizem que não conseguem negociar com a Ucrânia caso eles não façam concessões territoriais, e ao mesmo tempo o governo de Zelensky, que o presidente Putin considera extremista, permaneça no controle governamental da Ucrânia. Portanto, é um impasse, e a gente vê que apesar de vários órgãos internacionais, a ONU, o próprio Papa Francisco tentando intervir para mediar esse conflito, nenhum teve sucesso, e muito provavelmente a gente continue aqui até o começo de 2023 falando ainda dessa guerra, que agora tem problemas não só no campo de batalha com as questões relacionadas à violência, mas também problemas humanitários causados pelo frio e a falta de abastecimento energético e aquecimento para as casas, o que deixa milhões de pessoas em toda a Ucrânia em uma situação de extrema vulnerabilidade. E como você disse, né, Luca, numa sinalização de que um acordo de paz está muito distante, né? Agora a Ucrânia está aguardando um auxílio bilionário dos Estados Unidos. O presidente Volodymyr Zelensky, ele está pedindo agora paciência e fé aos ucranianos, mas tudo indica, como você falou, nós teremos aí extensão chegando a aportes milionários, a armamentos, então nós teremos aí o prosseguimento desse confronto, né, Luca? Exato, Marcelo, é sempre uma tentativa de sobrevida à resistência da Ucrânia, que se mostrou bastante forte, mas assim como qualquer país invadido passa pelos seus momentos de fraqueza. Lembrando que na semana passada o presidente Zelensky esteve em Washington em sua primeira viagem internacional desde que começou a guerra, uma clara sinalização de que se coloca como aliado dos Estados Unidos, e os Estados Unidos se coloca como um fortíssimo aliado da Ucrânia. Não só foi lá agradecer a ajuda do presidente Biden e do Congresso americano, que num esforço bipartidário aprovou aí esses pacotes bilionários de ajuda, mas também para pedir mais ajuda financeira, o que foi confirmado por Biden, aí mais 2 bilhões de dólares em uma ajuda que representa quase 45 bilhões de dólares ao país do leste europeu, ao mesmo tempo de que ele foi pedir novos armamentos, principalmente esse sistema antiaéreo super tecnológico chamado Patriot, que consegue interceptar os mísseis russos, preservando aí a infraestrutura da Ucrânia, que foi severamente destruída desde o começo da guerra. Na mensagem de Natal, que nós vemos aí na imagem, o presidente Zelensky pediu paciência aos ucranianos, fé na resistência, e também dizendo que logo mais ele acredita, há esperança de que os ucranianos voltarão a reencontrar suas famílias e poderão comemorar esses feriados tão importantes, como é o caso do Natal, junto com os seus familiares, seus entes queridos, em um país com paz. Aquilo que não se mostra real, pelo menos
quando a gente olha a situação muito difícil que vivem os ucranianos, como eu disse, com a falta de itens básicos e também a própria questão relacionada à paralisação de todas as conversas diplomáticas, o que dão um prognóstico muito negativo, muito pessimista perante essa guerra que, segundo muitos, é o maior desastre humanitário dentro da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Sem contar agora o inverno, né, Luca? O aquecimento, a questão energética e que essa questão cada vez mais se impõe nesse conflito, né? Sim, Marcelo, o continente europeu como um todo tem passado por uma onda de frio. Eu estou aqui na Península Ibérica nesses dias de final do ano, não sofro tanto com o frio comparado com o país onde eu vivo, como a Alemanha, que já está com temperaturas negativas, muita neve, principalmente a Ucrânia, nessa região aí fronteiriça com a Rússia. Nós vemos temperaturas marcando -10, -12 graus, muita neve, e isso dificulta não só a dinâmica no campo de batalha, né, como se dá a questão da infantaria, a guerra de artilharia entre ambos os lados, mas também a vida da população ucraniana, principalmente nos grandes centros que tiveram as suas usinas produtoras de energia e os centros de distribuição destruídos pelos bombardeios russos. Portanto, a água, que depende também de bombas hidráulicas, o aquecimento da casa, que é feito também através da energia elétrica, tudo isso acaba não chegando às pessoas com o fato da destruição da infraestrutura, o que pode provocar também mortes colaterais pelo frio, pela falta de abastecimento às casas, né, o que dificulta também o transporte de alimentos e tantos outros itens essenciais nesse momento de muito frio. Então, lembrando que o inverno acabou de começar, nesses últimos dias nós teremos aí meses de janeiro e fevereiro muito duros, com as temperaturas frias e a guerra se desenrolando, já que muitos acreditam que aquela visita de Zelensky aos Estados Unidos possa provocar uma nova retaliação por parte das forças russas, que causará mais destruição e mais vítimas, infelizmente. Luca Bassani, correspondente da Jovem Pan News na Europa, claro, ele vai retornar ao longo da programação. Valeu, Luca! Ele retorna conosco, então, ao longo da programação. Ele falou a respeito do Papa, né? E em mensagem de Natal, o Papa Francisco pede o fim da guerra na Ucrânia. Os detalhes com o Vinícius Moura. O apelo foi feito pelo pontífice neste domingo na Praça de São Pedro para mais de 70 mil fiéis. Francisco pediu para que os olhares de todos eles se voltem para os ucranianos, que vivem um Natal escuro, frio e longe de suas casas por causa das destruições provocadas pela guerra, disse o Papa. Na multidão, muitas pessoas carregavam a bandeira da Ucrânia. O pontífice também pediu por gestos de solidariedade e um silenciar de armas que acabe com uma guerra sem sentido, acrescentou. Francisco ainda enumerou outros países afetados por conflitos ou tensões, como o Afeganistão, a Síria, o Líbano, o Iêmen e o Haiti, e citou cenários de Terceira Guerra Mundial. O Papa também pediu que a comida não seja utilizada como arma, em referência a episódios de violência que atingem em particular a região do Nordeste africano.